Ni hao, pessoas que acordam e tem taxas e mais taxas e mais taxas, e a China, os Estados Unidos, e ninguém mais sabe onde é que a gente vai parar. Tudo bem com vocês? E estamos aí para mais um dia acordando e o Trump colocando 125% de taxa na China. China e Estados Unidos seguem retaliando nas tarifas e assim escalando as tensões, o que preocupa o mundo inteiro. E os mercados estão em polvorosa, volatilidade extrema, e no Brasil o dólar voltou a ultrapassar a marca de R$ 6,00, testando o nível de R$ 6,10 nesta manhã de quarta-feira, dia 9 de abril. E tem algo que está quebrando no sistema. Então é importante recapitularmos as últimas notícias, declarações e medidas anunciadas desde o último vídeo que foi publicado na segunda-feira. Que é muita coisa aconteceu, parece que já se passaram 7 ou 10 dias, então vale a pena trazermos essa atualização. Não tem aquela... Quem é que fala, né, que tem dias que uma década acontece e tem década que nada acontece, né? Essa semana é mais ou menos isso. A grande notícia das últimas horas foi a retaliação da China ao elevar as tarifas para 84%. Em resposta às tarifas de 104% de Trump, que também foram anunciadas nos últimos dias, essa é a situação do momento. Mas é interessante observar o comportamento distinto das moedas. Porque se, por um lado, as moedas dos emergentes estão sentindo muita pressão, por exemplo, aqui o real brasileiro, que no dia 3 de abril chegou ao patamar de R$ 5,60, já voltou a subir, então, novamente acima de R$ 6,00. É uma alta do câmbio de cerca de 9%. Bastante. É muito rápido e muito intenso. Mas a gente nota o mesmo movimento, por exemplo, na moeda da Índia, num período similar, assim como na moeda do México e de vários outros emergentes. Por outro lado, em relação às moedas dos países desenvolvidos, as principais moedas de reserva, o dólar está perdendo valor, ele está se depreciando. Sim. A começar pelo dólar index, que nos últimos dias caiu, chegou até a testar um nível abaixo de 102. Em relação ao euro, também vem perdendo terreno, o euro se valorizando, libra esterlina se valorizando, o iene japonês também se valorizando fortemente, assim como várias outras das principais moedas do planeta. Então hoje o dólar ele está se fortalecendo contra os emergentes, inclusive o real, mas se enfraquecendo contra as principais moedas do planeta. Mas o que foi anunciado aí nesses últimos dias que tivemos, então, muita volatilidade? Eu vou deixar depois a parte da China, dessa retaliação, porque é importante. Um dos pontos sobre essa queda do dólar frente a um monte de moeda grande aí, são os países vendendo os débitos que eles têm dos Estados Unidos, porque eles compram um monte de dívida pública dos países. O Japão e a China são os dois maiores detentores. A China ainda mandou uma mensagem ontem, né? O Ministério das Relações Exteriores da China falou: mano, os Estados Unidos não têm dinheiro nem para pagar o juro da taxa deles. E aí o Japão, para manter a liquidez do mercado dele, começou a se desfazer de um monte dessas dívidas. Começou a vender. E a China, com certeza, vendeu uma porrada também para poder fazer dinheiro. E o dólar vai começar a cair nesse processo. A gente se estender um pouco mais nessa análise. Mas, além dessa medida, nós tivemos algumas notícias, declarações do secretário do Tesouro americano, por exemplo, essa aqui no próprio Twitter dele, isso foi ainda no dia 7 de abril, de que cerca de 70 países já tinham abordado os Estados Unidos, se aproximado para tentar reequilibrar o comércio global e que eles devem iniciar já conversas abertas com o Japão para conseguir viabilizar a grande visão do Trump da era dourada do comércio global. Isso aqui... Não, a nova era dourada, The New Golden Age of Global Trade. Está no tweet, então. E, de fato, essas notícias, muito por ouro. Um lado, aliviaram, mas logo depois veio a retaliação da China e acabou jogando um grande balde de água fria. Mas, além do Japão e os países que já tinha mencionado, como Índia também, Vietnã, a União Europeia também estendeu aí a mão, querendo negociar. A Ursula von der Leyen havia comunicado ou sinalizado a intenção até de zerar tarifas europeias, só que o Trump, numa entrevista, desdenhou dessa
proposta, inclusive, dizendo, não, apenas zerar tarifas não é suficiente, precisa ir além disso, é preciso eliminar também as tarifas não alfandegárias, ou as barreiras que não são tarifárias, como restrições sanitárias no agronegócio, enfim. Inclusive, é preciso reduzir o déficit comercial dos Estados Unidos com a União Europeia. A União Europeia precisa comprar mais dos Estados Unidos. E aí que entra o problema, tanto de objetivo quanto da retórica e estratégia de negociação do Trump, que, por um lado, reduzir as tarifas, ok, é meritório, concordo. Eliminar as barreiras que não são tarifárias também é importante, concordo. Mas e na linha de forçar a redução do déficit comercial com cada região ou país em específico, é um absurdo de política econômica, não tem nenhum sentido. E se ele realmente está buscando isso, é um tiro no pé, é contraproducente. Porque nada tem sentido. O cara taxando ilha com pinguim, irmão, nada tem sentido. Sabe? Nada. E agora a União Europeia já anunciou que vai tarifar os Estados Unidos, né? Vai tarifar produtos dos Estados Unidos. Até que enfim a União Europeia, né? Até que enfim a União Europeia resolveu bater de frente com os Estados Unidos e... Não, Trump. Beleza, então. Fica aí com as tuas tarifas. Se é apenas com uma estratégia de negociação, buscando ou colocando um alvo quase impossível, inatingível, para depois chegarem a um acordo e algo mais viável, aí ok. Mas se ele realmente está perseguindo reduzir o déficit comercial com cada país, é absurdo de política econômica e, como sempre, nunca sabemos não vai dar. Com certeza o que Trump está pensando ou o que ele realmente está buscando. Então isso com relação à União Europeia. Só que a última notícia, hoje de manhã também, quarta-feira, é que a União Europeia vai impor mais tarifas em alguns produtos americanos. Então é uma situação fluida. Seguimos com muitas notícias e ainda sem nenhum sinal de que essa guerra tarifária vai acabar. O que nos traz então de volta à questão da China, porque esse foi o anúncio que foi feito então nas últimas horas e foi lamentado pelo secretário do Tesouro, o Scott Bessent, que inclusive tem sido agora o principal porta-voz nessa guerra comercial, e ele lamentou a retaliação da China, disse que isso não tem sentido fazer isso, não é a melhor atitude chinesa. Olha só, os caras impõem tarifa na China, 20%. Aí depois eles põem mais 34%, vai para 54%. A China devolve com 34% só. Aí eles falam, não, a China está errada em fazer isso aí. Toma mais 50%. 104% no total. A China responde 84%. Aí o cara fala, não, a China tá errada em colocar tarifa na gente. Isso aí tá errado. Vocês entendem o raciocínio do supremacista branco, do imperialista que não enxerga que a posição dele no mundo mudou? Vocês conseguem entender isso? Que os caras são só um bando de bully e eles não entendem que eles não são mais os únicos que pode ser bully nessa parada? Que agora eles também podem ser bulinados. Você consegue entender? Essa é a ideia, cara. Essa é a ideia. Os caras metem 125% de tarifa na China e falam, não, mas é um absurdo isso aí que a China está querendo tarifar a gente. Como assim? Como assim? Mas é isso aí, cara. Então é aquele, no inglês os americanos chamam de chicken game, para ver quem é que cede antes, quem é que vai realmente... pisca primeiro? Baixar a guarda e tentar trazer apaziguar, acalmar os ânimos e conseguirmos chegar pelo menos a alguma conversa. Neste momento, estamos diante desse cenário. E como eu venho alertando aqui, vocês têm acompanhado os vídeos, uma coisa é negociar com o Vietnã, com o Camboja, com países menores, até mesmo com a União Europeia. O grande problema e o grande realinhamento do comércio global que os Estados Unidos estão buscando é com a China. E se não houver algum acordo, algum realinhamento, alguma conversa com a China, não adianta realinhar com o Japão, com a União Europeia, com os demais países. Mas é possível que isso também seja uma forma de negociação dentro da estratégia do Trump e do seu secretário de Tesouro, Comércio e afins. Eu acho muito porque isso foi aventado pelo Bessent, que isso também foi tweets ou declarações das últimas horas, de que os Estados Unidos tentariam então um acordo primeiro com os mais aliados, com o Japão, com a União Europeia, com o Canadá, com o México, enfim, com vários outros países asiáticos também, países menores, e depois de chegar a um acordo
de realinhamento do comércio global com vários países, ou com os principais países, isolando a China, assim os Estados Unidos poderiam chegar em bloco e numa posição muito mais forte para negociar com a China e forçar sim o realinhamento da posição chinesa, eliminação de tarifas, fortalecimento do yuan, enfim, esse é até um assunto que eu vou trazer no outro vídeo. A forma que ele está explicando é uma forma muito bonita para dizer eles querem forçar a China a ser o que a China sempre foi. Desde lá do início do século das humilhações, 1839, com a Primeira Guerra do Ópio, é isso que eles querem fazer. Eles não aceitam que tem um país não branco batendo de frente com eles. Porque esse foi sempre o raciocínio. Essa sempre foi a ideia. Eles nunca vão aceitar. Nunca. E a Europa é a mesma coisa. A Europa destruiu boa parte do mundo e matou sei lá quantos milhões de pessoas justamente com essa ideia. Então eles não vão aceitar. E eu já venho falando isso há um bom tempo. A Índia vai passar pelo mesmo problema em algum momento. Porque a Índia já é a quarta ou a quinta maior economia do mundo. A Indonésia vai passar por isso. O Vietnã vai passar por isso. Que eles não vão aceitar. Eles não vão aceitar que os povos inferiores, ex-colônias, cresçam tanto a ponto de bater de frente com eles. Mas essa é a estratégia agora que parece que está sendo tentada. Se vai dar certo, são outros 500. Mas isso me traz o ponto que eu quero mostrar para vocês aqui também de como a situação toda traz muito receio e com as tarifas agora que já estão valendo, várias empresas já cancelando pedidos, importando menos da China. A Amazon anunciou que vai cortar a importação de alguns produtos da China, porque não tem como, né, cara? Vai chegar custando uma caralhada lá nos Estados Unidos. Empresários suspendendo investimentos, uma incerteza enorme que continua e muitas pessoas influentes, como aqui o presidente do JP Morgan, Jamie Dimon, já dizendo que agora a recessão é o resultado provável de todo esse imbróglio tarifário. E assim como o Dimon, tem várias outras pessoas agora também prognosticando uma recessão, e que é bem possível. Não tem nada a ver com o BRICS. Não tem nada a ver com o BRICS. Isso é tudo por hegemonia dos Estados Unidos. Não tem nada a ver com o BRICS. Tanto não tem nada a ver com o BRICS que, tipo, a Rússia, zero tarifa. Tá? Então, não esquecem que não tem nada a ver com o BRICS. É possível que aconteça, ela seja provocada ou precipitada por toda essa imprevisibilidade da guerra tarifária. Então, agora é possível que esse seja um cenário cuja probabilidade aumente nos próximos dias, nas próximas semanas. Mas voltando à questão da negociação, essa ideia de reunir todos os países principais para isolar a China e ter um acordo já estabelecido com o Ocidente, os principais parceiros, e depois tentar forçar a China, isolar a China para depois negociar com ela, com este grande bloco, até pode dar certo, mas é curioso como a estratégia do Trump, ela é tão antagônica, e pela postura dele, pelo comportamento, ele está alienando não apenas os aliados, mas também os inimigos, e domésticos e externos. Cara, é impressionante. E a última fala dele aqui, que é realmente execrável, eu diria vergonhosa, que ele disse o seguinte, até vou colocar aqui para a gente ver das palavras dele. Foi num evento ontem à noite, na terça-feira. Because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. Estão beijando a minha bunda. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. Então olha só que coisa mais, assim... Isso aí, cara, isso é o estadunidense, irmão. É assim que esses caras pensam. Tá todo mundo aí desesperado, beijando a minha bunda, beijando meu rabo aí para fazer acordo. Então é isso aí, cara. É isso aí. O que o Fernando falou ali a respeito dos países se juntarem e se aproximarem da China como um bloco, há 95 anos atrás, há 95 anos, né? Não tem há 95 anos atrás, há 95 anos, os Estados Unidos, junto com o Império Britânico, França, Itália, Império Austro-Húngaro, Índia, Japão, 8 países se juntaram para invadir a China numa invasão punitiva. A China, que nunca aceitou todo esse processo de humilhações e ser uma semicolônia, ficou sempre no processo de lutar contra. Né?
Aí teve a revolta dos Boxers no fim do século XIX. Esses países aí invadem a China por uma invasão punitiva. Então, cara, quando o Fernando fala sobre, não, esses países fortes, Europa, Estados Unidos, etc., vão se juntar para ir para cima da China como um bloco, a primeira coisa que me vem na cabeça é isso aí, cara. A primeira coisa que vem na cabeça é isso. Há 95 anos, os caras invadiram a China na mesma vibe. Se eu, que sou um brasileiro, só porque eu estudo história da China, já tenho esse sentimento, imagina os chineses, cara. Imagina os chineses vendo isso. Bizarra ele falar isso, de que os países estão ligando para ele, vários países que estão beijando o traseiro dele, que implorando para fazer um negócio, que eles farão qualquer coisa, que eles querem um acordo com o Trump. Cara, assim, um líder, presidente da principal nação do planeta, se comportar assim, falar dessa maneira, e com seus aliados ainda, na minha visão, isso aqui é extremamente contraproducente, o que pode, até no limite, inviabilizar esse grande acordo com os demais países. Porque que clima, que ambiente vai ter para negociação quando aquele com quem você está negociando se comporta dessa maneira? Mas, enfim, espero que eu esteja errado, que Trump consiga alcançar esses acordos e aí consiga negociar com China e finalmente acabemos com toda essa incerteza tarifária. Mas ainda é incerto. E só para também dois pontos mais, antes de falar do que pode estar quebrando no sistema, vale a pena comentar um pouco das rusgas que aparecem dentro do governo Trump, entre seus principais aliados, como aconteceu agora com o Peter Navarro, que é um assessor sênior de comércio e que é dos mais radicais e que tem as piores ideias no que tange comércio global, protecionismo. Ele é um... Presta atenção, tá, gente? Toda essa treta aí está sendo causada por um bando de velho que daqui uns 10 anos nem vai estar aqui mais, tá? É um bando de velho branco que tá pela bola 7, né? Vai morrer daqui a pouco e tá jogando o mundo pro buraco. Ele é um grande defensor das tarifas e ele criticou o Elon Musk em entrevistas com a TV americana, e o Elon Musk que respondeu no X dizendo que o Peter Navarro é um idiota e que é mais burro que um saco de tijolos. Então a gente começa a ver essas rixas internas e talvez alguns aliados do Trump começando a abandonar o barco ou pelo menos criticando esses posicionamentos. Lembrando aí, né, que o Elon Musk aparentemente foi pedir para o Trump para começar a aliviar essas tarifas e o Trump não aceitou, né? Não aceitou. Então, o casamento deles já não tá legal, né? Porque com essa estratégia tão extremada que está trazendo volatilidade, possivelmente recessão, é claro que tem muita gente que já critica Trump, muitos que eram eleitores e que defenderam Trump. Por exemplo, o investidor Bill Ackman, ele é um que tem criticado agora consistentemente, está muito preocupado com tudo. Antes grande defensor, agora já quase jogando a toalha e implorando para que pare com essas medidas e cheguem logo a um acordo, porque o que está acontecendo está sendo muito prejudicial para os mercados, para a economia e para... Nos Estados Unidos, eles têm o que eles chamam de 401k, que é o plano de aposentadoria das pessoas. E nos Estados Unidos existe uma cultura de aplicar em bolsa de valores. E assim, isso é uma coisa antiga já, né? Já tem aí, sei lá, quase um século. Pessoas comuns aplicarem em bolsa de valor. Então tem muita gente que tem esse 401k, que é o plano de aposentadoria em bolsa de valores. Tá? Agora imagina essa galera vendo o mercado de bolsa de valores derretendo e o cara pensando, mano, cadê minha aposentadoria? Então, tirando a parte das tarifas que vão encarecer os produtos, que a pessoa vai no supermercado e cadê, né? Inclusive tá rolando aí nos Estados Unidos, em vários estados, a galera indo para supermercado como se não houvesse amanhã para comprar tudo que dá. A Apple levando não sei quantos aviões de iPhone para os Estados Unidos para economizar dinheiro. Tem isso também, a galera vendo o dinheiro do futuro deles indo pro ralo. Então, são muitas camadas onde a gente, pessoas comuns, né, seremos afetadas porque um bando de velho branco tá indo uma briga para ver quem que cede primeiro. No fim das contas, para o cidadão americano, para os trabalhadores, porque uma recessão não será algo bom. E aí que
a questão final, antes de falar do que está quebrando no sistema, que o tiro pode ser pela culatra. O Trump pode ter a sua estratégia de negociação, pode ser um excelente persuasor, mas ele não tem tudo sob controle. E as coisas eles podem perder a mão da situação e daqui a pouco não conseguir atingir os objetivos de comércio, pode antagonizar mais os aliados, daqui a pouco isso pode levar a Europa e outros países, em vez de se aliar com os Estados Unidos, de se aproximar com outros países, até mesmo com a China. Então, eles não têm tudo sob controle. Não adianta aqueles que amam... A Casa Branca diz que vai... Peraí. Aham. A Casa Branca dizendo que eles vão levar a produção de iPhone de volta para os Estados Unidos. Vão sim, com certeza, tá? Com certeza. Ai, cara, eles vivem num mundo do Brasil paralelo, cara. É o Estados Unidos paralelo? Não é possível, mano. Amam o Trump, defendem com unhas e dentes, endeusar ele e achar que ele é o maior negociador do planeta e conseguirá tudo que ele está tentando. Não é assim que funciona, a coisa é muito complexa, a economia. Então, vamos lá. Dúvida sincera. O que os Estados Unidos compram da China? Não é alimento e petróleo, correto? Eles vão pagar mais caro em eletrônicos e pequenos itens, igual a gente já paga aqui no Brasil. Estou viajando? Tá viajando. Por quê? Boa parte dos ar-condicionados do mundo saem da China. Boa parte das matérias-primas para antibióticos saem da China. Sabe o tal do fentanil, que está causando aquela crise de fentanil nos Estados Unidos? Então, o fentanil é um remédio utilizado em cirurgias. Então, esse sai da China. Equipamentos médicos saem da China, roupas, coisas do dia a dia, tudo vai encarecer, tudo. Eu estava conversando com meu cunhado é estadunidense, ele mora com a minha irmã lá em San Diego, na Califórnia. Então, assim, tudo isso aí vai encarecer. Não, cara, mas igual a gente já paga, mano, não faz sentido, você não está entendendo assim, ó, no Brasil tu paga R$1, nos Estados Unidos eles pagam R$1. Só que agora nos Estados Unidos eles vão pagar R$2 e sei lá quantos. E o Brasil vai continuar pagando R$1. Entendeu? Não é a mesma coisa, cara. Eles estão encarecendo isso aí para os Estados Unidos. Quando esses produtos chegarem nos Estados Unidos, eles vão ter uma tarifa. Essa tarifa é aplicada lá. E o estadunidense vai ter que pagar por isso. E não vai acontecer no Brasil, porque o Brasil não está aplicando tarifa na China. Entendeu o raciocínio? O estadunidense compra papel higiênico. O papel higiênico chega lá por 10 dinheiros. Agora vai custar R$12,50 a mais. Isso quer dizer o quê? Vai custar aí R$22,50 em vez de custar 10. E no Brasil vai continuar custando 10. Entendeu? Essa é a ideia. O Brasil não está pagando mais caro. Cara, mas tu tá falando de iPhone que é um produto só, irmão. Pô, aí não dá, né? Seu iPhone do Brasil já eu dou. Mas é um produto só, irmão. Isso aí chama preço de mercado. Porque o brasileiro aceita pagar a fortuna no iPhone. Nós estamos falando de modo geral, né? Modo geral, não o iPhone. iPhone é outra história. Economia, mercados. Então, infelizmente, tem muita incerteza no ar ainda. E aí, para encerrar, que é o que está acontecendo nos mercados e que é importante, eu preciso botar aqui na tela a taxa de juros do governo americano, porque se nos últimos dias estava caindo até num sinal dito pelo Scott Bessent, assunto positivo, importante. Porque mostra que o juro está caindo, então facilita até o refinanciamento da dívida americana. O que tivemos nas últimas horas foi um short squeeze, então um aperto naqueles que estavam vendidos em treasuries, ou comprados, na verdade, porque os treasuries agora estão caindo de preço, portanto, os juros estão disparando. Vejam só a disparada, depois de chegar abaixo de 3,90% na semana passada, ou nessa semana ainda, chegou a superar 4,40%, treasury de 10 anos. Da mesma forma, o treasury de 30 anos, ultrapassando também quase 4,90%. Já tinha passado 5%. Né? Chegou a testar 5% na madrugada, porque o que está havendo é uma reversão de uma aposta do mercado chamada de basis trade, que é uma arbitragem que hedge funds fazem para lucrar com
o Treasury à vista e o Treasury futuro. Só que eles fazem essa aposta se alavancando enormemente. Só que em momentos de volatilidade, essa aposta pode dar errado, e é o que está dando nas últimas horas, e por isso este movimento todo de venda acelerada do Tesouro Americano, dívida pública americana. Assim como as ações já estavam caindo, agora a dívida pública americana também está caindo, o que é um péssimo sinal para o Scott Bessent, para o Tesouro Americano, para o governo americano, para os mercados, porque aí o receio é que outros eventos em cascata este episódio aqui pode desencadear. O quanto que essa disparada de juros pode repercutir nos demais mercados, aqueles que estão alavancados. E esse é o problema da alavancagem, da interconectividade dos mercados, de produtos financeiros, aqueles mais exóticos. Esse, por exemplo, é um... Mano, pelo amor de Deus, cara, de verdade, assim, aonde que a China, que o Brasil taxa 100% as importações da China? Cara, o que tu tá falando não faz sentido, cara. É sério, assim, tu tá vivendo na realidade do Brasil paralelo. Isso não existe. O Brasil não taxa em 100% todas as importações da China. Isso não é verdade, tá? Você tá doido. A gente já vivemos dessa forma? Não vivemos dessa forma. Eles não vão ficar igual ao Brasil. E não é inflaçãozinha. Tu tá doido, cara. Irmão, acorda, cara. Porra, mano, não é possível, cara. Nós estamos falando de empresas. Empresas que levam 100 mil iPhones. Não é um nego comprando negócio no AliExpress. Vamos me ajudar aqui, né? Não é um cara comprando no AliExpress, cara. Você está confundindo muitas coisas, cara. Você está confundindo muitas coisas. Quem compra peça para carro, né, são as lojas grandes. É a Toyota comprando peça para carro nos Estados Unidos. É o Elon Musk comprando peças para o carro dele, para produzir Tesla. O Elon Musk não compra isso no AliExpress, né? Sabe? Pô, vamos pensar um pouco, gente, né? Vocês parem de usar o Grok para responder tudo para vocês, tá? Vocês param de perguntar tudo pro Grok. A Apple produz iPhone na China. Milhões de iPhone na China. Milhões, dezenas de milhões. Eles não taxam igual ao AliExpress, cara. O iPhone no Brasil é caro porque a Apple vende caro e o brasileiro paga. É simples assim. Agora o restante tudo, essa galera compra num volume muito grande. Você está confundindo as coisas. Não é pessoa física. Não é a minha irmã comprando coisa no AliExpress. As coisas que a minha irmã compra no supermercado vão ser mais caras. Porque o Walmart compra num volume muito grande da China. A Amazon compra num volume muito grande da China. E tudo isso vai ser taxado. As coisas que o Magazine Luiza compra na China não vão ser taxadas. Entendeu a diferença? O Magazine Luiza compra um monte de coisa da China. Eles não vão taxar nada a respeito disso, porque no Brasil não tem 100% de taxa. O Magazine Luiza não compra no AliExpress. O Magazine Luiza tem fornecedor direto aqui, assim como a Riachuelo, assim como o velho da Havan. Entendeu? E outra, taxação física é diferente de tarifa. Taxação física é diferente de tarifa. Tarifa é outro esquema, cara, é outro nível de coisa. Você está confundindo muitas paradas, irmão. Muito. Não tem nada a ver. Tudo que está falando aí não tem nada a ver com a situação dos Estados Unidos, tá? Tudo assim, não tem nada a ver, de verdade. Basis Trade Bet, aposta no base, que é o basis point, é o ponto base, que é arbitragem de quase nada de diferença de treasuries, mas como é feito no volume enorme e com alavancagem, dá muito lucro para os hedge funds, mas estamos vendo a reversão dessas apostas, que pode trazer muitas consequências negativas para os mercados. Então, é um momento sim delicado. Por hora, o Scott Bessent está minimizando esses problemas, é algo normal, mas sim que é um sinal de alerta vermelho dos mercados, e por isso tem já bastante investidores preocupados com o que está acontecendo. Então, esse é o ponto agora fundamental. O Tesouro Americano é o principal ativo do sistema. E se ele perde valor, se o juro dispara, isso é um péssimo sinal para o restante. Por isso é importante seguir monitorando o que está acontecendo. E vejam só.
E assim, o Japão e a China estão vendendo essas dívidas públicas dos Estados Unidos como se não houvesse amanhã, porque eles precisam de dinheiro, né? E isso faz o valor do dólar cair, faz todo o valor da dívida pública dos Estados Unidos de juros subir, só piora a economia dos Estados Unidos. Veja só que impressionante, a gente tinha recém editado o vídeo, quase subindo no YouTube, quando o presidente Trump faz uma postagem na sua rede social, pouco depois das 2 da tarde, horário de Brasília, dizendo o seguinte: com base na falta de respeito que a China demonstrou aos mercados mundiais, estou aumentando a tarifa cobrada à China pelos Estados Unidos da América para 125%, com efeito imediato. Em algum momento, espero que em um futuro próximo, a China perceba que os dias de roubar os Estados Unidos e outros países, ó, inclui outros países, não são mais sustentáveis ou aceitáveis. Por outro lado, e com base no fato de que mais de 75 países chamaram representantes dos Estados Unidos, incluindo os departamentos do Comércio, do Tesouro, para negociar uma solução para os assuntos que estão sendo discutidos em relação ao comércio, barreiras comerciais, tarifas, manipulação monetária e tarifas não monetárias, e que esses países não, por minha forte gestão, retaliaram de qualquer maneira, então não retaliaram, contra os Estados Unidos, autorizei uma pausa de 90 dias e uma tarifa recíproca substancialmente reduzida durante esse período de 10%, também com efeito imediato. Obrigado por sua atenção a este assunto. Vocês vê a audácia? Perceba, Evair, a audácia do cavalo? O cara diz que a China está roubando os Estados Unidos e vários outros países, quando eles fizeram isso com a China, né? Fizeram isso literalmente com a China. Guerras do ópio, tratados desiguais. Fizeram isso por quase 100 anos na China. E fizeram e fazem isso ao redor do mundo. Quando a China tem um poder econômico, um poder militar suficiente para falar, mano, acabou a palhaçada? Vê como é que é a reação do branco colonizador safado? Vê? Ah, que falta de respeito isso aí. Porque, para eles, na cabeça desses caras, na cabeça desses colonizadores safados, dessa supremacia branca, tarifar, controlar o mundo é parte do projeto, é parte assim, Deus escolheu eles para isso, entendeu? É o fardo do homem branco, é toda a conversa que a gente já falou aqui várias vezes, né? Então eles foram escolhidos para isso, tá? Escolhidos. Então, quando eles fazem esse tipo de coisa, é meio que o direito deles. Entendeu o raciocínio? Assim, é o direito deles fazer. Quando a China responde, é falta de respeito. Esse, cara, é um ponto de vista muito comum nesses países. A diferença é que aqui agora a gente está vendo um presidente falar isso abertamente. Mas isso é comum nesses países. Primeiro, não ficou claro aqui se é realmente uma pausa completa nessas tarifas recíprocas ou pausa do excedente acima de 10%. Enfim, é uma medida que está sendo comemorada pelos mercados de uma forma impressionante, como a gente pode ver agora aqui. Olha a volatilidade que vemos. As ações que abriram o dia em queda, futuros em queda, ontem à noite muito negativo. Hoje, SP500 subindo quase 7%, Nasdaq mais de 7%, EWZ subindo mais de 5% agora, o dólar index ainda leve queda, mas vejam só, o real brasileiro, que estava quase em 6,10, agora está caindo para 5,87, uma queda de... Olha, é esse insano, o nível de vol, subindo mais de 1%, ou quase 2% o real brasileiro, a taxa de câmbio agora caindo mais de 2%. É insano. E o Treasury ainda sobe, teve uma queda, mas ainda no patamar mais elevado. Aqui até um alerta vermelho para o Tesouro americano. Mas, resumindo, apenas para complementar o vídeo, não deixar ele logo já desatualizado com o que acabou de sair. Não dá tempo, cara. É uma evidência da volatilidade, como as coisas estão acontecendo muito rápido e de que a China continua isolada e que a estratégia do Trump agora com isso é isolar mais ainda a China e tentando trazer os países junto à negociação, como eu comentei no restante do vídeo, agora uma prova... Assim, é óbvio, né? Eu não estou aqui exigindo que o Fernando saiba tudo, porque não tem, é muita notícia, não tem como acompanhar tudo. Mas ontem a gente comentou, né, que a von der Leyen, lá da Europa, a Ursula von der Leyen, ela ligou para o premier da China, o Li Keqiang era outro cara. Ligou para o premier da China, o Li Keqiang, para conversar sobre uma maior aproximação comercial. Então, eles não estão isolando a China. Muito pelo contrário, né? Como muita gente já falou, o próprio Fernando fala isso nesse vídeo, essa incerteza
vai gerar uma maior aproximação dos outros países com a China, com a Índia, com o Japão. Porque, cara, quem que vai querer fazer negócio com os Estados Unidos, cara? Uma semana atrás, o Trump estava anunciando essas tarifas. Hoje ele falou, não, vou suspender por 90 dias. Quem que vai querer negociar com esses caras? Quando não dá para saber amanhã. É muita incerteza. Dessa análise. E vamos ver como a China vai responder a essa medida. Vamos ver mesmo. O Trump segue dizendo truco, retruco, quero o Vale 4. Será que a China também vai retaliar agora? Enfim, aguardemos e Estamos aí na sigamos expectativa. acompanhando essas notícias, declarações, porque a todo instante tudo pode mudar. Agora sim, fico por aqui. Espero ter gostado. Compartilhem desse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho. É assim, a gente não sabe, cara. A gente não sabe. São 8 horas da manhã, né? A China vai começar a acordar agora. Eu que sou um velho, acordo cedo. Mas daqui a pouco a gente vai saber se a China vai retaliar ou não, né? Mas com certeza eles não vão baixar a cabeça. Até porque a população aqui na China tá falando, é isso aí, governo. Senta a mão.